Nossa, ele é autista, pobrezinho. Ele vai sofrer a vida inteira dele. Ai, meu Deus, ele é autista, então significa que ele é super inteligente. Eu respeito autistas porque autistas são como anjos azuis. Eles devem ser amados e protegidos. Você chamaria um cara desses de anjo azul? É... Olá, mundo! Bem-vindos a mais um vídeo dessa semana. E o vídeo de hoje, como vocês devem ter imaginado pela essa introdução, essas atuações bizarras, que eu já peço desculpas por vocês terem que assistir isso. E antes eu vou falar aqui sobre romantização. Por que o autismo está sendo tão romantizado de uns tempos para cá? É verdade que surgiu há um tempo aí que autismo teria virado uma espécie de modismo, que as pessoas estariam se passando por autistas só para obter benefício do governo, pipipi, popopó. Eu já fiz um vídeo sobre isso ano passado, eu não pretendo retornar esse tema. Mas eu vou falar de uma coisa também que seria o outro extremo da situação, que é a romantização excessiva do autismo. A romantização excessiva de algo que algumas dessas pessoas podem chamar de dom, mas ela é chamada de transtorno por um bom motivo. E eu tô aqui para falar que motivo é esse. Já peço de antemão para você se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Se você tiver um bom coração e quer ver esse canal prosperar, quer ver a minha vida prosperar, considere uma doação aqui no Pix. Você já está fazendo divulgação essas horas, Fabrício? Você geralmente não faz isso no final do vídeo? Eu sei, e eu vou repetir elas no final do vídeo. Acontece que se eu não pedir agora, as pessoas se esquecem, entendeu? Tem que manjar esse negócio de convencer as pessoas no YouTube a fazer o que a gente precisa que seja feito para a gente seguir em frente aqui nessa plataforminha, beleza? O grande problema com a romantização do autismo, como eu falei antes, é as pessoas esquecerem de que autismo é um transtorno. É por isso que o nome oficial é transtorno do espectro autista. Estamos falando de algo que afeta o nosso neurodesenvolvimento, algo que afeta a nossa percepção da realidade, a nossa interação social. Nós passamos por muitos desafios, é uma coisa que eu também já expliquei no meu vídeo sobre altas habilidades que está aqui no card para vocês assistirem. O que acontece? Por conta de eu ser autista, eu já tenho limitações que eu já abordei em vários vídeos aqui ao longo do canal. Eu sofro com a sensitividade alimentar, eu sofro com a rigidez cognitiva, eu sofro com crises de ansiedade intermitentes que podem acontecer a qualquer momento sem aviso prévio, por mais que eu tome a minha medicação rigorosamente em dia. Eu estou sujeito a hipersensibilidade de sons, cheiros, sabores. Eu estou sujeito a tudo isso, e isso é horrível, são coisas que eu não desejo para ninguém. Eu falo várias vezes, às vezes eu sacaneio bastante, quando eu tenho que falar da minha seletividade alimentar, toda vez que eu tenho que explicar para alguém por que eu não como queijo. De novo trazendo o queijo aqui, esse alimento maldito me persegue. E eu vou chamar ele de alimento maldito quantas vezes eu sentir necessidade, tá? Eu odeio queijo. As pessoas não respeitarem minha seletividade alimentar ao queijo fizeram eu odiar esse alimento com todas as minhas forças. Já pararam para pensar que queijo é uma gosma feita com leite azedado e fermentado? Tá bom. Vamos voltar para o assunto do vídeo. A gente fala que é transtorno porque tem todas essas limitações. E passar por essas limitações é um sofrimento, não só para o autista em si, como eu mesmo, como para as pessoas ao meu redor, para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, para o restante da minha família. É muito complicado quando uma mãe ou pai não entende porque o filho dela não está falando na mesma idade que as outras criancinhas estão falando, ou então começa a falar até antes do que outras crianças normalmente começam a falar. Por que algumas ficam nas fraldas todo tanto tempo e outras largam as fraldas ainda com meses de idade? Sim, isso pode acontecer. E como um autista é sempre totalmente diferente do outro, essas limitações que esse autista vai ter também são diferentes um do outro.
Como eu já falei antes, existem casos de seletividade alimentar muito mais severos que os meus. Vocês me veem esbravejar aqui sobre queijo é fichinha perto de pessoas que precisam de complementar a alimentação com suplemento vitamínico vendido em drogaria por conta de ter uma seletividade alimentar muito mais restritiva que a minha. É muito complicado um autista de um nível de suporte maior que o meu ter uma rigidez cognitiva tão intensa que beire a inflexibilidade absoluta. A pessoa não vai suportar que uma determinada tarefa seja feita de outro jeito que não aquele que foi ensinado a fazer. Uma pessoa com hipersensibilidade não vai suportar quando começar a tocar alarmes de incêndio em estabelecimento público rodeado de pessoas. Ela vai ter uma sensação claustrofóbica ali, ela vai sentir tudo apertado, tudo isolado, ela vai se retrair mais pela necessidade de tampar os ouvidos para poder proteger a audição. Ou, de novo, voltando para a seletividade alimentar, ela sentir um sabor extremamente forte de um determinado alimento que ela só vai descobrir ali no ato que ela não pode comer, que ela não suporta comer por conta da força com que ela sente o sabor e o cheiro desse alimento. Ou mesmo quando a gente fala de uma sujeira, de alguma poluição, que nós autistas vamos sentir muito mais facilmente. Eu lembro que íamos numa chácara e existia um cheiro forte, muito desagradável, e só eu sentia, eu ficava sem entender por que meu pai e minha mãe não estão sentindo esse cheiro insuportável, por que as pessoas ali daquela chácara não estão sentindo esse cheiro insuportável, cheiro que parecia aqui, o número 2 de animais silvestres, vamos dizer assim, né? Para não ser extremamente nojento aqui. Aí a gente vai para as redes sociais, a gente abre um canal para poder falar sobre autismo, seja aqui no YouTube, seja em outra rede, e a gente descobre que por aí afora o autismo é romantizado. Primeiro, por aquele problema de muita gente ignorante associar autismo a uma coisa que só crianças têm. Uma coisa que eles acham que quando essa criança crescer e se tornar adulto, o autismo vai desaparecer. Não desaparece. Olha eu aqui falando para vocês. O mero ato de eu começar esse canal e vir aqui falar com uma câmera já é uma coisa que requer uma desenvoltura que eu não tinha antes, que eu sentia muito constrangimento de fazer. Porque realmente, mesmo para esses youtubers famosos aí, ainda é estranho o ato de você ligar o seu computador, o seu celular e começar a falar com uma câmera. É estranho, fica a sensação de você estar falando sozinho, apesar de você estar falando com uma câmera e ter o seu negócio gravado para ser exposto na internet para milhões de pessoas te assistirem. E superar essa limitação da introversão talvez esteja sendo o meu maior desafio da atualidade. É aquilo que eu mais discuto com a minha psicóloga. Toda santa sessão, a minha psicóloga pergunta: Fabrício, por que você não sai mais de casa? Fabrício, você não vai conseguir nada ficando confinado em casa, você tem que abandonar sua zona de conforto. Nós autistas, e essa é uma coisa que eu posso falar de forma geral, somos muito apegados à nossa zona de conforto. Por quê? Rigidez cognitiva. Nossa inflexibilidade faz com que a gente defenda a nossa zona de conforto como se a gente fosse um chefe de Estado defendendo a nossa nação de uma invasão. É bem assim a sensação. Quando eu saio de casa, eu saio para coisas muito específicas, muito restritivas. Nem mesmo coisas relacionadas aos meus hiperfocos eu estou saindo e eu sei que essa é uma coisa minha que eu preciso corrigir. Mas quando eu vejo as pessoas aí por fora romantizando o autismo, elas só tornam minha vida mais difícil. Desculpa, não tem como. Vocês dificultam a nossa vida, os nossos percalços, as nossas limitações que tanto tentamos superar quando vocês romantizam o autismo, falam com uma coisa bonitinha. E como eu já expliquei no vídeo de altas habilidades, ser inteligente não é sempre tão bom assim. Você pode ser muito habilidoso em fazer determinada coisa e ser um desastre fazendo outra. É assim que eu explico para os meus colegas, para os meus conhecidos, porque que apesar de eu ser tão inteligente, ter uma capacidade de aprendizado tão alta, eu era uma negação com matemática, com geografia, com história, quando estudava na escola. Lá era um ambiente que eu achava insuportável, um ambiente que eu não quero voltar de jeito nenhum. E já repararam como é curioso que certas vezes a gente tem sonhos relacionados a voltar para a escola, a voltar a sofrer tudo que a gente sofreu lá? O meu trauma do ambiente escolar é relacionado ao bullying, eu já falei isso para vocês. Aí também é relacionado a você ter que estudar aquele monte de matérias ali que podem não fazer a diferença
para o seu dia a dia, pode não fazer diferença para a área que você quer se profissionalizar, para algum curso superior que você queira ingressar. E a gente fica nessa, e aí tem que aturar a reprimenda dos nossos pais, dos nossos familiares próximos, só porque no fim de cada semestre o professor coordenador entregava ali um papel com vários números coloridinhos e os números baixos de vermelho era o que mais causava a ira dos nossos pais. Eu lembrava, toda vez que eu chegava com aquele boletim, eu estava com notas baixas em mais de 5 matérias, meus pais, até minha mãe inclusive, viravam uma fera. Eles achavam que a gente não estava estudando, que eu não queria saber de estudar. Não, e depois que eu terminei meu ano letivo e finalmente fomos atrás do neuropsicólogo para saber o que estava acontecendo comigo e obter o diagnóstico de autismo, aí muita coisa fez sentido. Então, quando a gente fala que nós somos autistas, a gente não está buscando romantização, a gente não está entrando em uma moda, a gente está procurando compreensão e principalmente que o nosso transtorno seja tratado como isso mesmo, um transtorno, uma limitação, uma coisa que vai gerar uma série de problemas para nós que muitas pessoas de fora vão olhar e tratar aquilo como frescura, porque romantizar o autismo também é uma frescura, vamos concordar. Bom, isso é tudo. Esse foi o último vídeo do mês de março e no mês que vem será um mês de conscientização sobre o autismo. Eu vou contar uma coisa para vocês. Lembra que no vídeo passado eu tinha prometido que eu ia fazer que eu ia ficar aqui com vocês, ia fazer um react ao vivo do lançamento do Nintendo Switch 2, que ia trazer os games de volta aqui pro canal? Bom, pode ser que role uma mudancinha de planos. Eu vou confirmar isso ao longo dessa semana ainda. Mas pode ser que no dia 2 de abril eu apresente uma palestra para os meus colegas de trabalho no auditório da empresa onde eu trabalho. Assim, é uma oportunidade que eu fui atrás direto com a minha supervisora, fui atrás até com a gestora e surpreendentemente eles apoiaram a ideia e se acontecer, eu vou pedir desculpas a quem queria que os games voltassem logo pro canal, mas essa é uma oportunidade que eu não posso deixar passar. Vai ser uma chance muito preciosa para mim de divulgar o meu canal, divulgar o meu trabalho, divulgar a palavra do autismo para a instituição onde eu trabalho há 16 anos e, quem sabe, angariar mais doações, angariar uma renda extra de verdade, fazendo vídeos aqui para o YouTube para comunicar sobre autismo com vocês e futuramente sobre games. Então, de novo, se inscreva aqui no canal, compartilhe com os amigos, faça uma doação na minha chave Pix se você sentir que eu mereço, se você sentir que todo esse meu trabalho aqui falando de autismo com vocês vale a pena. Até antes do dia 2 eu vou atualizar vocês, então fiquem ligados na aba comunidade. E também fiquem ligados nas minhas redes sociais para vocês terem um contato mais direto comigo e saber das minhas opiniões que eu não manifesto aqui no canal. E a gente se vê no mês de conscientização do autismo. Até a próxima.